Então, hoje nós vamos para o nosso terceiro encontro, vamos entregar ao Senhor esse momento, pedindo para que, mais uma vez, o Espírito Santo se manifeste nessa reunião, nesse lugar, que Ele abra os nossos ouvidos espirituais, a nossa visão espiritual para entender e que estação, que tempo que nós estamos vivendo e qual a direção que temos que seguir, o que tem que ser mudado no nosso coração. Que seja o Espírito Santo que ministre no meu coração, no coração de cada uma que está aqui, no coração de cada um que vai assistir essa aula no YouTube, porque a palavra do Senhor ela é clara. É o Espírito Santo que convence do pecado, do juízo e da justiça. Não é nós, não sou eu, não é ninguém, nenhuma pessoa vai poder transformar a outra. É o próprio Espírito Santo. Então, que nessa manhã, nesse momento, seja Ele que ministre aos nossos corações e que faça a obra que Ele deseja fazer em cada uma de nós. Em nome de Jesus. Amém. Então, hoje, dando continuidade a Gênesis, vamos para o versículo 6. Vimos, então, no último encontro, o primeiro dia. Hoje nós vamos para o segundo dia. Mas é interessante porque vamos caminhar até o terceiro. Eu não sei se você se deu conta, né? Mas no primeiro dia o Senhor viu que tudo era bom. A gente viu na última aula, no último encontro, que a palavra bom do hebraico é tov, né? Que ele traz o conceito de harmonia, de completude, de um bom muito além daquilo que a gente considera bom na língua portuguesa, né? E aqui, por que nós vamos ver então o segundo e o terceiro dia? Porque no segundo, a obra ainda está incompleta. Então, se você reparar na palavra do Senhor, em Gênesis 6, começa o segundo dia e termina em Gênesis 8. São 2 versículos, 6, 7, 8, 3 versículos, né? E não tem, Deus viu que era bom. Ele não fala que é bom. Por quê? Porque a obra ainda está inacabada. E o que o Senhor ministrou no meu coração quando eu tive esse entendimento é que isso acontece conosco também. O Senhor inicia obras na nossa vida e às vezes a gente pensa assim, nossa, por que Deus está permitindo isso? Né? Por que eu ainda não consigo ver a luz no fim do túnel? Eu ainda não consigo visualizar que isso faz parte daquilo que Deus planejou para mim? Porque ainda não está pronto. Foi só o início da movimentação de Deus na sua vida. E como nós temos vivido juntas esse entendimento, o início de tudo é a escuridão. O início de tudo é o deserto. O início de tudo é o secreto. É onde Ele vai nos moldar. É o casulo da borboleta, onde Ele está nutrindo direto na raiz, que é o céu, que é o mundo espiritual. Então, toda vez que a gente olha para algo que ainda não está completo, ou que ainda não traz a alegria que você talvez acreditava que viveria, é porque a obra não está completa. E com o amadurecimento da nossa intimidade com Deus, acaba que mesmo dentro do deserto, que é o que eu venho percebendo hoje, eu consigo viver a alegria, eu consigo viver a completude, eu consigo viver a paz que excede todo o entendimento, porque agora eu sei que Deus, para aquele que ama, e eu mostro e eu demonstro que eu amo o Senhor não é pelos lábios, porque tem aqueles que honram só com os lábios, mas com o meu coração totalmente entregue a Ele, dependente dEle, eu consigo viver a boa, perfeita e agradável vontade dEle, mesmo no deserto. Né? Então nós vamos entender que quando as coisas ainda o Senhor não complementa com e foi bom, né? E isso foi bom, é porque ainda não acabou. Então nós vamos ver do versículo 6 ao versículo 13. E Deus disse: haja um firmamento no meio das águas e separação entre águas e águas. E Deus fez o firmamento e a separação entre as águas debaixo do firmamento e as águas acima do firmamento. E assim aconteceu. E Deus chamou ao firmamento céus. Houve tarde e manhã, o segundo dia. Olha que interessante. Ele criou um firmamento, a gente vai ver cada palavra, o significado, né, aprofundar um pouquinho. Daí, depois que ele criou esse firmamento, ele separou as águas acima do firmamento e as águas abaixo do firmamento. E as acima ele deu o nome de céus. Mas as abaixo ele não nomeou, né? Ainda. Quando nós vamos para o próximo dia, a gente vai ver essa continuidade, tá? Mas essa separação ele fez no segundo dia. Vamos ver, então, firmamento no meio das águas e separação entre águas e águas. Ráquia significa estender,
criar um espaço amplo. E Maim é algo sem ordem. Então a palavra na sua raiz, ela traz um entendimento de que águas é algo que está desordenado. É como que lá no versículo 2, né, a palavra fala assim: "E o Espírito pairava sobre as águas". Então é como que tudo fosse água. Não tem forma, não tem limite, não tem terra, não tem nada ordenado. E o Senhor primeiro faz a separação da luz e das trevas, que a gente viu no último encontro. E agora aquilo que é físico, que é a água, ele separa também. Separa através de um firmamento. Quando eu li assim, o Senhor separou o firmamento, eu olhava para o céu, imaginava o céu mesmo, né? O céu. Pensava no céu, onde tem as nuvens que chove, é um tipo de água. E onde tem a terra, o mar, o rio, é outro tipo de água. Mas eu fui lendo aqui, estudando, e olha que incrível, assim, o entendimento que vai além disso. É quase isso, né? Mas Deus organiza o caos criando camadas. Veja bem, Deus organiza o caos criando camadas de existência. Então, nessas águas gerais, não havia um limite, uma forma. Todo o processo de criação inclui primeiro separar antes de formar. Então a gente entende que separação é um princípio de vida e mistura, caos, é um princípio de morte. É por isso que a palavra é muito clara, gente, isso é muito forte, tá? Lá em em Apocalipse fala que o morno Deus vomita. Porque não existe meio termo para o Senhor. O meio termo é mistura. E a gente já vem falando sobre a separação desde o último encontro. Eu preciso separar o que é santo do que é profano. E entendendo e amadurecendo em Cristo, eu começo a perceber que tem coisas que não fazem sentido para minha vida. Eu preciso aprender a renunciar e a dizer não. Esse é o primeiro princípio. E veja, desde o primeiro versículo, o Senhor vem trabalhando a separação. A separação, a separação, a separação. Depois a gente vai continuar, né? Lá na criação do homem e da mulher, se você entender, ele também separa o fruto que eles podem comer do fruto que eles não podem. Porque a separação, ela faz com que nós possamos permanecer na presença de Deus. A contaminação e a mistura, ela nos afasta de Deus. E é o poder de separar ou de misturar é do homem. É nós. Deus não vai te separar. Você tem que se separar. Você tem que fazer essa escolha. Né? E eu já vou questionando vocês aqui para avaliarem. Será que eu estou me separando? Será que não tem coisas que eu sei que eu não deveria estar misturada, mas eu ainda me permito viver? É muito particular, eu não sei, eu não tenho esse entendimento. É o Espírito que vai ministrar no teu coração, porque é Ele que vai separar. E tem mais. O que vai me ajudar a separar é a palavra de Deus. Porque a Bíblia é muito clara. O único que tem o poder de separar alma e espírito, e a gente vai entender que as águas acima do firmamento é o Espírito. É o mundo espiritual, mas em nós é o Espírito, é o nosso Espírito. E as águas abaixo do firmamento é o mundo material, é o mar, a água física, certo? E em nós é a nossa alma. Porque quando alma e espírito estão juntos, nós estamos no caos. E a Bíblia fala que o que separa alma de espírito é a palavra de Deus. Só a palavra, não tem mais nada. Nada que vai separar a tua alma do teu espírito. Todas as metodologias que a gente já viu, né? Todas vocês comigo, inclusive, né? Que a gente estudou juntas. Que ajudaram sim, que dão direção de alguma forma. Elas não têm o poder de separar espírito e alma, a não ser a palavra de Deus. Então eu preciso ter desejo pela palavra. E tem mais. A palavra é o próprio Cristo, porque a Bíblia fala: e o verbo divino se fez carne e habitou entre nós. Quem é o verbo? É a palavra? A palavra de quem? De Deus, divino. Quem é a palavra de Deus? É o próprio Jesus, que se fez carne. Então eu tenho que me apaixonar por Jesus para me apaixonar pela palavra.
A maioria das pessoas amam Deus, honram Deus, buscam Deus, falam de Deus, mas não conhecem Jesus. Jesus é uma pessoa que também é Deus, mas ele tem atributos humanos e ele escolheu morrer por nós, né? Eu preciso me apaixonar por esse Jesus. E apaixonado por ele, eu me apaixono pela palavra. E apaixonado pela palavra, eu consigo dividir alma e espírito. E lá no final vocês vão entender o que é viver na alma e o que é viver no espírito. Então, não havia limite. Todo o processo de criação inclui separação. Agora nós vamos entender aqui. Separar águas é discernir as influências, as emoções e as vozes. A gente ouviu no último encontro também que a gente tem que aprender a ouvir só a voz do Espírito. Que existe uma voz da carne e uma voz do inimigo, o inimigo de nossas almas. No contexto espiritual, alma e espírito. A palavra é a única que consegue separar. No versículo 7, Deus executa o que ordenou no versículo 6. No segundo dia, Deus não disse que era bom, porque a separação das águas só se completa no terceiro, com o surgimento da terra seca. A gente vai entender. Versículo 7 faz parte de um processo que só fica bom quando termina. A gente nunca vai conseguir compreender o que Deus está fazendo na nossa vida. O fato é que o povo do deserto, a gente tem o maior exemplo do povo do deserto, é fácil de entender, né? Eles também não sabiam como ia completar a vida deles. Eles sabiam, na verdade. Porque eles tinham uma promessa. A promessa deles era a terra prometida. Só que o texto de Êxodo, né, a travessia do povo no deserto, nos mostra que nenhuma fé é sustentada apenas por milagres. Eu não posso esperar Deus agir na minha vida para eu ter fé, que é o que geralmente o ser humano busca. Ah, se ele mover aqui o meu marido que tá dando um probleminha aqui, eu tenho certeza que Deus me ama. Se o meu financeiro dá uma melhoradinha, tenho certeza que Deus tá comigo. E a gente acaba criando uma condição para acreditar que Deus existe. Assim o povo no deserto viveu. A ponto de quando Moisés ficou 40 dias na montanha, no monte, né? Conversando com Deus, diante da glória de Deus, o povo esqueceu de Deus. Quem esquece de Deus é a nossa alma. São as águas debaixo do firmamento. Ontem a gente estava estudando o Salmo 103 no culto, né? E o pastor falou... É engraçado porque Davi sempre começa os salmos dele falando assim, meu Deus, né? Falando com Deus. E nesse salmo é um dos, não é o único, mas é um dos que ele começa falando com a alma dele. Bendize, ó minha alma, ao Senhor. Ele tá falando com a alma, tá falando com ele mesmo. Ele tava falando tipo assim, ô alma, tipo assim, lembra que Deus é maravilhoso? Por quê? Porque ele sabia que a alma esquecia de Deus. Por quê? Porque antes dele escrever esse salmo, muito provavelmente foi quando ele caiu em pecado. Ele escolheu trair o amigo, matá-lo, adulterar com a mulher dele e ainda frutificar no meio do pecado, né? Teve um filho. E a consequência, né? Ela foi paga aqui. O filho morreu. Porque não é Deus que tirou a vida do filho, são as leis que já foram escritas por ele antes mesmo de nós termos sido criados. Existem leis que foram escritas por Deus antes da nossa criação, para nos proteger. Quando eu conheço a lei, eu sei o que vai acontecer. Só que eu, por mim mesmo, não consigo cumprir a lei. A palavra diz isso, né? Lá nos livros do Novo Testamento fala muito sobre isso, né? Por isso que Jesus veio. Porque Jesus vindo, ele nos deu o Espírito Santo. E agora quem fala para mim sobre a lei é o Espírito. E ele toma a decisão em mim. Mas como que o Espírito vai tomar decisão em mim se eu não dou liberdade para ele? Eu preciso dar liberdade pro Espírito. Como que eu dou liberdade pro Espírito? Separando as águas. Meu Deus, arrepia. Como que eu separo as águas? Aí é eu que tenho que fazer. Eu escolho viver a santificação. Eu escolho renunciar àquilo que não pode se misturar com o santo. Para ter comunhão com o Espírito Santo, eu preciso estar em comum com ele. Se ele é Espírito, o nome dele, original, vocês sabem, né? É Espírito o Santo. Porque ele é o único Espírito que é
Santo, porque ele é o único que é o Espírito do próprio Deus. Para ter comunhão com o Espírito, o Santo, eu preciso me santificar. Para me santificar, eu preciso fazer escolhas. Eu escolho renunciar. Isso não quer dizer que a gente não vá pecar, mas eu escolho me separar. Separar na alimentação, me separar nas amizades, me separar naquilo que eu me alimento, aquilo que eu escuto, que eu vejo, que vai provocar em mim a nutrição. Faz sentido? É complexo, é profundo, mas na verdade é simples, na verdade a gente complica, né? Parece difícil, tá? Depois a gente vê que ele dá nome só para o que está acima do firmamento, né? Deus só nomeia o que está submetido à sua ordem. O caos só é organizado quando o governo vem de cima. Primeiro, então, ele organizou o mundo espiritual, aquilo que está acima do firmamento. Depois, ele nomeou isso, né? Ele deu nome a tudo que está nos céus, para depois ele separar as águas debaixo do firmamento. E aí sim aparecer a terra, que a gente vai estudar agora, tá? E abaixar significa terra seca. É uma terra firme, é um espaço habitável. Sem terra não existe fruto. Sem limites não existe terra. Então tava tudo na água. Aí eu precisei colocar limite na água para mim poder enxergar a terra. Veja só, que limite que eu tenho que colocar em mim, no que é alma e que é espírito. Quando eu coloco, eu separo terra, que é aquilo que frutifica, da água, que é aquilo que é caos. E aí, gente, existem 3 níveis de vida, que é o próximo versículo. Relva, ervas que dão sementes. Eu li isso aqui 1000 vezes, nunca vi isso, gente. Não sei se vocês já viram essa visão da palavra, mas eu vou ler para vocês primeiro a palavra pra gente falar. Olha que incrível. Tá, então, e assim aconteceu. Deus chamou o firmamento acima céus, porque ele primeiro organiza aquilo que tá, né, no espiritual. Houve tarde, manhã, o segundo dia, mas ainda não estava bom. E Deus disse, versículo 9, ajuntem-se agora as águas debaixo dos céus num só lugar, e apareça a porção seca. E assim aconteceu. Deus chamou a porção seca terra, e ao juntamento das águas chamou mares. Mares, caos. Terra, onde vai frutificar agora. E Deus viu que isso era bom. Agora sim, agora o homem está pronto para criar raízes na minha palavra. Porque eu tirei o caos da vida dele. E Deus disse que a terra, eu e você somos a terra, produza relva, vírgula, ervas que deem semente e árvores frutíferas que deem fruto, segundo a sua espécie, cuja semente esteja no fruto sobre a terra. E assim aconteceu, a terra produziu a relva, ervas que davam semente segundo a sua espécie, e árvores que davam fruto, cuja semente estava nele, conforme a sua espécie. E Deus viu que isso era bom. Houve tarde e manhã, o terceiro dia. Vamos agora analisar os 3 níveis de vida. Vida em nós. Então, primeiro, o Senhor organiza o mundo espiritual. Tenho comunhão com o Espírito Santo. A palavra separa a minha alma do meu espírito. O caos sai. Agora eu consigo ter clareza, discernimento, consigo entender o que é viver no Espírito. Agora eu vou começar a frutificar. No primeiro nível, é vida simples, é uma vida rasteira. No segundo nível, as ervas dão semente, é uma vida que já multiplica. E no terceiro nível, árvores com fruto, é uma vida madura e produtiva. Nós vamos analisar agora no mundo físico mesmo, na psique, nas nossas atitudes e no espiritual, como age uma pessoa relva, que é o primeiro nível de contato que a gente tem com Cristo. E eu quero que você se identifique hoje. Será que você é uma pessoa relva? Será que você já é uma pessoa ervas que dão sementes? Ou será que você já está como uma árvore frutífera que carrega a semente no fruto?
E tem mais, independente de onde você está, para a gente finalizar nosso momento de hoje, eu quero trazer a importância da unção de permanência. Porque mesmo que você já esteja lá no terceiro, é possível, segundo a palavra, eu vou mostrar na palavra, você voltar para o primeiro nível. Vamos lá então. Primeiro nível, relva. Rasteira, frágil, sente tudo. Veja só qual que é a base da relva. É a alma ainda. Mesmo que ele já separou, que ele já recebeu o Espírito Santo, a alma ainda está contaminada de feridas emocionais. A alma ainda sente tudo. Então ela se dobra com qualquer vento. Qualquer discussão no casamento já é motivo para chorar. Qualquer problema financeiro já é motivo para desespero. Vive na ansiedade, na preocupação. Gente, essa era eu todinha. Todinha. Meses atrás ainda. Cresce rápido, né? Então eu cheguei em Cristo, eu consigo ver meu crescimento em Cristo. A gente percebe. Grandes renúncias acontecem assim, ó. Né? É aquela coisa mais pesada e densa. Larga, às vezes, uma bebida, um vício, né? Uma coisa assim mais densa, né? E rápido. Depende totalmente do ambiente. Então, quando eu tô na alma, eu dependo do ambiente, que era o que eu acreditava. Com aquela questão, gente, eu vou sempre confrontar aquilo que a gente já aprendeu um dia, né? Do tal do ecossistema. Eu achava que o ecossistema realmente vencia, mas lendo a palavra eu entendi que não é o ecossistema que vence. Quem tá no Espírito é o Espírito Santo que vence. Não importa onde você esteja. Porém, eu preciso estar em comunhão com o Espírito, senão eu não vou conseguir. Aí a batalha é grande, tá? E vai sofrer algumas consequências, sim, porque o ambiente traz consequências, né? Mas se eu tô em Cristo, eu venço. Veja só, depende totalmente do ambiente. Não tem raiz profunda. Então a pessoa se abala facilmente com críticas, muda de humor pela circunstância. Se a criança dormiu, aquelas, né, pegando os fatos verídicos. Se a empresa tá indo bem, se o marido tá legal, uhul, tô feliz. A criança já não dormiu, o marido já tá chatinho, aconteceu um imprevisto, o meu humor já muda. Vive por emoções, não por convicções. Então é onde eu falei, milagre não sustenta fé. Se eu quero viver um processo mais maduro com o Senhor, eu não posso olhar para as circunstâncias mais. Eu preciso entender que a circunstância é um momento. Para Deus, um dia é 1000 anos, 1000 anos é um dia. A palavra diz. Então não importa onde eu tô. Mas essa pessoa se importa onde ela tá. Ela geralmente começa coisas e não termina. Ela é muito fértil em entusiasmo, sabe? Porque ela tá em Cristo. Então ela tem vida. E ela começa. E ela vai no entusiasmo. Mas ela não consegue permanecer. Ela é fértil em entusiasmo e infértil em constância. Ela precisa de validação. É aquele tipo de pessoa que começa a servir às vezes na igreja para ser visto e não servir. E não é por mal, tá, gente? É porque ainda tá cru. É porque conheceu Cristo e muitas vezes acha que resolveu a vida. Mas não é dessa forma que a Bíblia nos ensina. Conhecer a Cristo é o primeiro passo. Ela é uma pessoa salva, porque conhecendo a Cristo nós somos salvos, sim. Estamos no céu. Porém, mesmo amando Jesus, não consegue ter disciplina espiritual, não tem secreto consistente, não consegue resistir ao pecado, principalmente aqueles que são mais miudinhos, uma mentirinha, uma fofoquinha. Entende? Coisas que todo mundo faz, ela faz. Por quê? Porque ela não tem força para sustentar a espiritualidade dela. Ela depende muito do agora, então ela consegue se conectar com Deus no GC, no culto, na missa, enfim, né, onde ela vai. Ela vive pela emoção do momento, mas ela não aguenta a pressão, então facilmente ela vai cair. Isso é um exemplo de pessoa relva, tá? Vão analisando. Talvez em algumas situações eu sou um pouco relva ainda, eu não sei, você vai analisar. Depois a gente pode até discutir um pouco, tá? Mas a gente vai ver os outros dois níveis. Ervas que dão sementes. É uma pessoa que começa a gerar legado. Ela já começa a ensinar outras pessoas. E ela já tem uma mínima disciplina com os princípios básicos espirituais, como oração, jejum, palavra. Ela já tem decisões mais sábias que uma pessoa relva. Mas ela se cansa rápido.
ela alterna períodos de profundidade com Deus grande e uma estagnação. Ela ainda não é estável o suficiente para sustentar pessoas. Apesar dela dar a palavra, ela já ensinar, ela não sustenta aquela comunhão. Ela não sustenta aquilo. Ela só joga a semente, mas ela não sustenta. Ela precisa crescer para sustentar frutos que permaneçam. Né? Então, eu até coloquei menos características, porque ela é uma pessoa que já está numa caminhada há mais tempo, ou rapidamente chegou nesse lugar, ela já consegue ensinar, ela tem sede, fome, é mais disciplinada, mas ainda assim ela não tem raízes profundas, ela precisa amadurecer. Talvez você se veja na erva que dá semente, mas ainda falta alguma coisa, né? E talvez seja o teu processo, a gente tem que respeitar o processo, mas a gente tem que entender onde a gente tá para poder orar acertadamente, né, com o Senhor. Senhor, eu quero ser árvore frutífera. O Senhor fala muito sobre árvore frutífera, gente. Se você olhar o Novo Testamento, os evangelhos, ele amaldiçoou uma figueira porque não dava fruto. Vocês lembram disso? E ele fala muito sobre fruto. Jesus vem falando muito sobre frutos, né? Ele fala que todo aquele que não der fruto vai ser cortado e lançado ao fogo. E é muito, muito, muito simples isso. Onde é o fogo? É no inferno. Então não quer dizer que porque eu conheço Jesus, aceito Jesus, amo o Senhor, eu tô dando fruto? Eu preciso entender qual é o fruto. O primeiro fruto é o arrependimento, tá? Todo cristão que é cristão de verdade, de coração, genuinamente, que ele entendeu o que é ser cristão, que ele vive em Cristo e Cristo vive nele, ele é arrependido constantemente. Ele não é culpado. Existe diferença. Porque ele sabe que ele é remido pelo sangue. Então, ele arrepende. Ele sabe que ele não é nada. Ele sabe que ele é miserável. Essa é a palavra mesmo. Miserável. Que sem Deus, nada podeis fazer. A Bíblia fala isso. Sem mim, nada podeis fazer. Né? Esse é o primeiro fruto, o arrependimento. O arrependimento, ele só vem com a humildade, com a quebra do orgulho. Como que eu quebro meu orgulho, Bruna? Falando para as pessoas os meus erros. Preciso falar. Olha, eu tenho um hábito aqui, de dar aquela mentira. Aumento as coisas. Faço isso, faço aquilo, brigo com o marido, altero a voz. Confissão. Confissão é proteção para o cristão. Até rimou tudo, né? Ô, Jesus. Fazer uma cross. Vamos lá. Último, árvore frutífera, que carrega a semente no fruto. Ele tem raízes profundas. Olha a diferença da árvore frutífera. Ele cresce lentamente. Não quer dizer que uma árvore que já está pronta, né, que ela ficou frondosa, ela não cresce, ela continua crescendo, mas o tempo de crescimento é muito mais lento. Por quê? Porque ela está madura. E ela entende que não é sobre pressa, é sobre qualidade, é sobre nutrir primeiro a raiz. Olha que lindo, gente, é muito forte. Tá? Apesar do crescimento ser lento, ele é sólido. Essa árvore, ela suporta os ventos. Aí é onde eu falei, ela vai olhar a circunstância, ela não vai se importar, ela não vai se abalar. Não vai ser uma voz alterada do marido que vai tirar a paz. Não vai ser uma criança rebelde que vai tirar a paz. Não vai ser a pessoa da igreja que não deu atenção para ela que vai tirar a paz. Ela entende que servir não é ser visto. Ela tá num novo nível. Ela já tá separada, né? De tudo aquilo que leva ela para o sistema almático, para as águas debaixo do firmamento, né? Ela proporciona sombra, descanso e sustento. É aquela pessoa que você chega e às vezes ela só te ouve, às vezes ela é a sombra, ela não fala nada. Mas você quer desabafar, ela consegue te ouvir. Ao mesmo tempo, ela é descanso, é aquele abraço acolhedor, aquele carinho. E ela sustenta, alimentando com a palavra e nutrindo com a palavra. Essa pessoa não depende de culto para se manter em pé, porque ela tem secreto forte. E ela produz obras do Espírito. Bruno, eu quero saber quais são as obras do Espírito. É só ler Gálatas, capítulo 5, versículos 17 a 22. Se você quiser ler como tarefa.
Você vai entender o que é obra do Espírito, o que é obra da carne. Bruna, eu me vejo nos 3. Tudo bem. Você vai amadurecer para ficar cada vez mais na árvore frutífera, né? Não, hoje eu já me vejo no 2º e 3º. Não, eu tô totalmente no 1º. Se você se vê totalmente no 1º, significa que o Senhor quer te levar para o próximo nível. Mas para isso, você precisa reconhecer e nomear as suas feridas. Tem ferida para ser tratada. Você tá muito na alma. Então tem ferida para ser tratada. Tem algo que o Senhor quer te mostrar. Agora, se você já tá no 2º nível, significa que tem menos feridas, quase nada, ou tem ali, mas não tá impactando mais da mesma forma, mas às vezes o Senhor quer tratar alguma coisa ainda, né? No 3º nível, todo mundo tem, sempre vai achar uma coisa para tratar, mas já é ainda menos, né? Já tá muito mais no Espírito. O Espírito Santo, ele tá muito mais intenso nesse coração. E aí, para fechar, tá? Para que a gente possa abrir ali, eu quero ler para vocês Hebreus, bem rapidinho pra gente fechar, tá? É muito forte, assim, como toda a palavra ela vai se complementar, não tem, né? Deus é perfeito, Ele não erra nada e Ele nos ama. Eu quero ler Hebreus capítulo 5 e nós vamos começar no versículo 11, tá? Que diz assim: exortação ao progresso da fé, na fé. A esse respeito temos muitas coisas a dizer, coisas difíceis de explicar, porque vocês ficaram com preguiça de ouvir. Aqui o apóstolo está exortando o povo. Pois quando já deviam ser mestres, levando em conta o tempo decorrido, vocês têm novamente necessidade de alguém que lhes ensine quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus. Passaram a ter necessidade de leite e não de alimento sólido. Ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, porque é criança. Mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que, pela prática, têm as suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o mal. Então, se o apóstolo falou isso para o povo, que já era para estar experiente, significa que eles já foram experientes. Ou não amadureceram na fé no nível que precisava pelo tempo decorrido, ele diz. Só que ali no versículo 14 ele fala, pela prática, tem as suas faculdades exercitadas. O que quer dizer isso? Eu preciso praticar para me desenvolver espiritualmente. É igual fazer academia. Eu preciso praticar para desenvolver musculatura. O espiritual também tem uma musculatura que precisa ser desenvolvida. A pergunta é, você está desenvolvendo no nível de tempo que você já tem com Deus? Essa musculatura, ela está sendo treinada no nível certo, na intensidade certa? Ou será que tem algo faltando? Às vezes o algo é só o conhecimento. Às vezes o algo é só esse entendimento que o Senhor queria te dar hoje. Quem tem sido você? E aí eu vou finalizar a palavra para ouvir vocês. E quem vai assistir a gravação, se quiser fazer nos comentários, se quiser compartilhar alguma coisa também, entendendo que o primeiro passo para vencer o orgulho, trabalhar a humildade, gerar fruto de arrependimento e amadurecer em Cristo é confessar. Então, me despeço aqui do YouTube.